Ok. Deixa eu só gravar também o áudio aqui nesse outro aqui, vai que, né? Dá pau. Beleza, tá gravando. Ok, então pessoal, último assunto do nosso curso de Sinais 2, né, é transformada Z, tá? Só para ter uma introdução, até agora a gente trabalhou, né, com transformada de Laplace, com transformada de Fourier e série de Fourier, e nesses dois casos, o que eles tinham em comum? Eles tinham em comum que a gente estava usando sinais contínuos no tempo, tá? Não eram sinais discretos no tempo. A gente não fez uma transformada de Laplace, né, de um sinal discreto. A gente fez a transformada de Laplace de um sinal contínuo, tá? A gente não fez uma transformada de Laplace de um sinal de Fourier de um sinal discreto. A gente fez de um sinal contínuo. A gente fez uma transformada, não, desculpe. A gente fez uma série de Fourier de um sinal contínuo. Caiu até na prova. E o interessante é que quando você faz a série de Fourier de um sinal contínuo, dá um sinal discreto, porque, lembra, as frequências são discretas, né, na série de Fourier, tá? Mas a gente não fez isso que a gente vai fazer agora. Bom, por que a gente tem que ter a transformada Z, né? Vou dar logo um exemplo, para a gente poder trabalhar, por exemplo, com sinais discretos. Então, vocês vão entender já já. Aliás, essa área, né, que é a transformada Z, ela é interessante para quem quiser depois da engenharia, se o cara vai trabalhar, mesmo na engenharia, mas trabalhando, por exemplo, com a parte de investimentos, bolsa de valores, né, análise de risco, etc., a transformada Z é super utilizada, tá? Por quê? Porque esses sinais aí, valor de uma ação, índice de bolsa, índice de inflação, índice de juros, é tudo sinal discreto, tá? Não é sinal contínuo, ele varia discretamente, você vê. Num dia ele é 5%, no outro dia é 6,5%. Ele não vai de um dia para o outro 5,1, 5,2, ele simplesmente pula para o valor, tá? Ele é um sinal discreto, tá? A transformada Z é o equivalente à transformada de Laplace, porém para sinais discretos, tá certo? O que a gente usava lá a transformada de Laplace? A gente usava muito para resolver equações diferenciais ou íntegro diferenciais. Ah, não, eu usei também para circuitos. Claro, em circuitos aparecem as equações diferenciais que a gente tinha lá, tá ok? Aqui, a transformada Z, a gente vai usar muito para isso também, só que aqui não existe equação diferencial. Existe uma equação que a gente chama de equação de diferenças. Vou dar um exemplo que vocês vão entender já já. Por exemplo, tá? Por exemplo, vamos supor que você tenha uma série, né? Porque agora a gente não está trabalhando mais com um sinal contínuo, a gente está trabalhando com um sinal discreto, então o pessoal também chama de série, porque é uma série de números, é uma série de valores, certo? Então vamos supor que você queira montar o seguinte, vamos supor que S de N, né? Vamos botar aqui, só um exemplo para ficar bem interessante, né? E aqui, como é um sinal discreto, né? É o saldo, né? É o saldo de uma conta bancária no mês N, tá ok? No mês N, tá certo? Vamos supor que essa conta bancária ela é movimentada da seguinte forma, né? O saldo inicial dela, por exemplo, é 0. Então S no mês 0, por exemplo, né? O primeiro mês seria o mês 0, tá? Ele é 0.
Tá ok? Já, o que acontece? No mês, desculpa, vamos supor, não, vamos fazer diferente. Vamos supor que você deposita todo mês, né, nessa conta, R$100, tá certo? Então, vou depositar R$100 todo mês. A gente vai considerar que no mês 0 houve um depósito, tá certo? No mês 0 houve um depósito, tá? O que você depositar R$100 todo mês? Se a gente fosse colocar, né, isso num gráfico, presta atenção que é legal essa explicação que eu estou dando aqui, ó. Vamos supor, se você fosse colocar isso aqui num gráfico, você poderia considerar o seguinte, ó. Oba, pode sim. Tá gravando? Tá, beleza. Opa, obrigado. Falou. Ok. Então, olha só. O que é você depositar R$100 todo mês? Você concorda que pode ser uma coisa mais ou menos assim, ó? Vou desenhar aqui. Vou desenhar o gráfico do depósito. Olha só. Vou desenhar o gráfico do depósito. Aqui é 0, tá? E aí, presta atenção. Aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3, aqui é 4. Não interessa quais são os meses. 0 é janeiro, 1 é fevereiro e assim por diante, tá bom? Não vai ter valores negativos, né? Por que não vai ter valores negativos? Porque eu comecei num determinado mês, certo? Então, se a gente fosse representar isso, né? Vou representar isso assim, ó. Aqui, bolinha, aqui, ó. É um traço. Aqui é outro traço. Aqui é outro traço. Na verdade, eu estou botando esse traço aqui para a gente representar. Na verdade, seria uma bolinha também, mas quando a gente trabalha com sinais discretos, a gente bota o traço só para lembrar que tem um valor, né? E assim por diante, certo? E aqui eu vou botar, ó, isso aqui vale 100, certo? Isso aqui, só para deixar num contexto bem, digamos, técnico, é o seguinte, ó. Vou desenhar aqui um sinal. Bem parecido com o de cima. Só que ele é assim, ó. 0, menos 1, menos 2, 1, 2, 3, 4. Vai embora. E agora eu vou desenhar esse sinal. E assim por diante. E aqui, ele vai valer 1. Olha só, vocês lembram um sinal em tempo contínuo, em que para tempos negativos ele valia 0, e para tempos positivos ele valia 1? O de t, exatamente, o de t. Aqui, ó, é n. Aqui é n. Deixa eu aqui. Aqui é ele. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Deixa eu ver se o teclado está sendo reconhecido. Deixa eu ver aqui. Não reconheceu? Deixa eu colocar aqui. Vamos ver se ele vai. Agora foi. Ó, beleza. Só para tirar esse... Toda hora ele ficar enchendo o saco aqui. Não quero mais teclado, não. Quero caneta. Tá? Aí ele não vai ficar mais subindo aqui. Por isso que eu coloco esse teclado aqui. Então, olha só. Aliás, era isso que estava causando, eu acho, a falha do som. Eu ainda não tenho certeza. Mas depois a gente vai ver. Então, isso aqui, ó. Só que isso aqui também vai ser o U.
Só que vai ser U de N. Lembrando que quando os sinais são discretos, tá? O que nós temos? Um colchete para representar isso. E a gente também tem um N ao invés do T, ok? Então isso aqui é o U de N. Vocês concordam comigo que esse cara aqui é um 100 vezes U de N? Né? Beleza, tá certo? Ok? Então o depósito que você vai fazer na sua conta, né? Ele é simplesmente 100 vezes o de N, o depósito. Só que a gente sabe que as contas não ficam sem rendimento. Então, se fosse assim, né? Se você quisesse saber o saldo da sua conta, né? Deixa eu só acrescentar mais folhas aqui para a gente poder trabalhar. Galera, eu só estou fazendo um problema que vocês vão ver que se você usar a transformada Z, fica muito mais simples do que você tentar... Quer dizer, não é que fique muito mais simples, você pode usar o computador, por exemplo, tá? Mas vamos supor que você não tem acesso a um computador, nem sempre tem, tá? Então, olha só, se eu quiser saber, por exemplo, se simplesmente não tem nenhuma variação, vamos dizer o seguinte, S de N vai ser o quê? Vamos botar assim, eu posso ter uma equação que vai ser assim, ó, S de N mais 1, quer dizer, saldo no mês N mais 1, vai ser o saldo no mês N, né? Mais 100 U de N. A gente pode pensar assim. Como assim vai ser mais 100 U de N? É porque no mês, só para vocês terem uma ideia, vamos substituir esses valores, tá bom? Então, por exemplo, o saldo no mês e o S de N, né, vai ser o S de N sozinho vai ser 0. O S de 0 vai ser 0. Vai ser 0, só isso, tá? Por quê? Porque o saldo não existia, né? No mês 0, digamos assim, mas você depositou 100 U de N, certo? Então o que vai acontecer? Quanto é que é 100 vezes U de 0? É 100, certo? Ok? 100 vezes U de 0 é 100. Quanto é que é 100 vezes U de... não, desculpa. Deixa eu ver. Quanto é que é 100 vezes U de 1? É 100 também. Por quê? Porque o de 0 é 1, que o de 1 é 1 e assim por diante. Tá? Vamos ver se eu estou fazendo certo aqui. Vamos botar agora N igual a 0. Tá? Vamos botar nessa equação que eu coloquei aqui em cima, para ver se a minha equação está certa. Talvez eu tenha que modificar alguma coisa. Tá? Então, olha só o que eu vou fazer. Eu vou ter simplesmente S de... Para N igual a 0, o que eu vou ter? S de 0 mais 1 é igual a S de 0 mais 100 vezes U de 0, que vai dar, S de 0 é 0, não, na verdade isso, não, já vi que vai dar, já vi que não é, então S de 0 tem que ser 100 também. Isso. Vai ser 100 também? Não, porque aí vai dar 200, não, S de 0 é 0 mesmo, aí vai dar
é o saldo anterior mais isso. Tudo bem, tá certinho, tá certinho. Tá. S de 0 é 100. Tá? Não tem problema não, tá certinho aqui. Tá ok? O que vai acontecer aqui? Você vai ter S de 1, que é o mês logo depois do primeiro mês. O primeiro mês quanto é que tinha? S de 0, 100. Né? Porque tinha lá o U de N, certo? Depois, você tem o S de 1 vai ser S de 0, que é 100, mais o depósito que você fez, que é 100 vezes o de 0, que é 100, que é 200. S de 2 vai ser quanto? Vai ser o saldo anterior, que é o S de 1, que é 200, mais 100, que vai dar 300, certo? Estou só substituindo agora nessa equação aqui e usando isso aqui, ó. Tem que usar esse valor inicial aqui, tá? O S de 3 vai ser 300, que era o anterior, né? Mais 100, que é igual a 400. E aí deu para você ver que a gente teve aqui, ó, e o S de 0 é igual a 100, tá? E aí você sabe que no mês, por exemplo, no mês, vamos supor, no mês 50, você já sabe quanto é que vai dar. Como é que você sabe que vai dar? No mês 1 deu 200, no mês 2 deu 300. Na verdade, o que ele está fazendo aqui? Ele está pegando, ó, e está fazendo 1 vezes 100 mais 100. Então aqui vai ser 50 vezes 100 mais 100. Concorda que vai dar isso? Tem ideia? Só fazer, ó, 3 vezes 100 mais 100. Certo? 50 vezes 100 mais 100. Beleza? Tranquilo? Tudo bem? Certo? Você pode fazer isso também usando um método computacional? Pode. Pode. Tá legal? Pode sim. Tá? Aí isso aqui vai dar o quê? Vai dar aqui é 5.100. Legal. Todo mundo entendeu o que aconteceu aqui, não é? Se eu pedisse para vocês encontrar o S de 5.000, vocês pegariam a calculadora e fariam. Concordam comigo? Não iam precisar de um computador, certo? Legal? Sim ou não? Beleza. Agora vamos fazer diferente. Vamos supor que você que S de N é o que você deve para o agiota. Entendeu? É o que você deve para o agiota, né? Ou o que o agiota ganha, digamos assim. Vou botar aqui o que o agiota ganha. Aí você vai fazer uma outra equação. Vou botar aqui, ó, S de N mais 1 é igual a 2 vezes o S de N mais o U de N. Sabendo que o S de 0, mas o de N não, mas sem o de N. Sabendo que o S de 0 é igual a 100. O que vai acontecer? Quanto é que você vai ter no S de 1? Vai ser 2 vezes o S de 0 mais 100 vezes o U de 0. Certo? Isso vai dar quanto? Vai dar 2 vezes S de 0, 200, mais o 100 vai dar 300. Agora vamos fazer o S de 2. Agora vamos fazer o S de 2. O que vai acontecer? Vai ser 2 vezes o S de 1, mais 100 vezes o U de 1. Certo?
Por quê? Porque eu estou seguindo essa equação aqui, ó. S de 1, o n é igual a 0. S de 2, o n é igual a 1. Estão vendo aqui? Estão acompanhando? Certo? Legal. Aí vai dar quanto? Quanto é que deu S de 1? Não é 300? 2 vezes 300, quanto? 600. Mais 100, 700. Cara, se eu perguntar para você qual é o S de... Eu não vou nem longe. O S de 6 vai ser o quê? 2 vezes o S de 5 mais 100 vezes o de 5. Mas eu não sei quanto é que é 2 vezes o S de 5. Lá no primeiro exemplo eu sabia quanto é que era. Concorda? Era sempre 100. Não era isso? Não era sempre 100? Mas aqui não é. Porque depende desse cara aqui, ó. Não depende desse cara aqui? Não depende? O outro era 1, não era? Aqui não é, aqui é 2. Certo? O que você vai ter que fazer? Para você chegar no S de 6, pessoal, presta atenção que isso é importante. Vocês vão ter que fazer o S de 3. Depois que fizer o S de 3, vai ter que fazer o S de 4. Depois, fizer o S de 4, fazer o S de 5. Depois de fazer o S de 5, fazer o S de 6. Certo? Detalhe, vamos supor que eu mande a prova de transformada Z é a seguinte. Sabendo que S de n mais 1 é igual a 2 vezes S de n mais 100 vezes U de n, calcule, usando a calculadora, o S de 25. E tá. E vou dar 10 minutos para vocês fazerem isso. Vocês acham que vão conseguir? Não. Concordam comigo? Usando a calculadora. Vocês podem até conseguir fazer. Todo mundo deve conseguir fazer. Porém, como você vai ter que fazer um monte de operações repetitivas, são até simples, mas são repetitivas e que demoram tempo, né? Complica. Concordam comigo? Agora eu posso pedir para vocês qual é a linguagem de programação que vocês estão aprendendo? C. Tudo bem. C++, C ANSI, C puro. É o C. É o C. C ANSI que chama. Do livro do Kernighan Rich. É horrível essa linguagem. Tá? Mas ela é ótima para engenharia, ela é muito rápida. Tá? Ela é muito rápida. Mas tudo bem. Vocês concordam? Fazer um programa em C para isso é bem fácil. Certo? Né? X é igual a... Né, numa matriz, você pode botar x de n, x de n mais 1 é igual a x de n mais um valor, que é sempre constante. Concorda que o valor é sempre constante? 100? Não é isso? Aí você bota for n igual a 0 até o valor que você quiser, que no caso é 6, 20, 30, e manda o computador fazer. Certo? Você faz um for em cima disso, não é? Não é isso? Você pode até botar, não precisa nem fazer com um array, você bota x igual a x mais 100. Não é isso? E manda ele repetir o x anterior, não é isso? Né? Ele vai pegar sempre o x atual, vai somar 100, vai criar um novo x atual, volta no loop e faz isso. Ah, Fabiano, não lembro de programação não, mas tudo bem. Vocês podiam fazer isso, concordam comigo? Então, com um computador e com o programa que você já tivesse inscrito no computador, se eu perguntassem para você para fazer isso, seria tranquilo. Concordam comigo? Legal. Tá. Porém, sem o computador a coisa complica. E mesmo com o computador pode complicar, principalmente se você quiser valores muito altos, etc. Tá? E aí é que entra a transformada Z, pessoal. Porra, como assim? A transformada Z, ela consegue solucionar esse tipo aqui de equação.
a gente chama de equação de diferenças, né? Ou equação. Eu até poderia, em vez de escrever Sn mais 1, eu poderia ter escrito assim: S de n é igual a 2 vezes S de n menos 1, concordam comigo? Mais 100 o de n. Não poderia ter feito isso? Era uma outra forma de escrever, ó, né? Escrever até uma outra aqui. Poderia ter feito assim: S de n é igual a S de n menos 1 mais 100. Esse 100, se o cara não colocar nada, pessoal, na verdade é um 100 vezes o quê? Né? É um 100 vezes o de n, né? Ok? Para valores de n positivos. Concordam comigo? A gente só coloca assim porque a gente conhece as transformadas de U de n e assim por diante. Tá? Se você fizer isso, ó, tem, por exemplo, uma propriedade que diz o seguinte, ó. Notem, a transformada Z é uma transformada louca, cara, que nem a transformada de Laplace. Loucona, maluca, que nem a transformada de Fourier. Sabe por quê? O que ele faz, ó, primeiro, é bom lembrar, essa transformada aqui, né, é a transformada Z que a gente chama de unilateral. Por quê? Porque ela começa em 0. Ela é a mais utilizada na maioria das vezes. Por quê? Porque as sequências, né, que a gente utiliza normalmente são sequências que começam em 0. Tá legal? São sequências que a gente chama de sequências. Lembra já qual é o nome que se dá para um sinal que começa em 0? Vocês lembram desse nome? Sinal qualquer que começa em 0? É um sinal causal. Lembram disso? Sinal causal, né? Então, sinais causais. Então, ela começa, ó, em n igual a 0. Como é que é essa transformada? Você faz o seguinte, ó, você pega o valor, né, da sequência do f de n, certo? Para cada um dos valores do f de n, você multiplica por um z elevado a menos n. E esse z, pessoal, esse z aqui, é um número complexo. Porra, cara, que terror. Como assim que terror? É terror mesmo, vou explicar por quê. É um número complexo que você não conhece, é um número complexo, é uma variável complexa. O que vai acontecer? Vamos dar um exemplo, vamos pegar aqui e vamos fazer o seguinte, ó. Eu sei então que a transformada Z de f de n, a gente escreve transformada Z com esse Z maiúsculo, colchetes, f de n, e aí a gente escreve isso aqui como sendo f grande de z. Lembra Laplace? L de f de t era o f grande de s, não é isso? E o s lá em Laplace não era um número complexo? Aqui também, o z é um número complexo. E isso aqui é dado por um somatório. A única diferença que facilita a transformada z é que você não usa integral. Minto, não usa integral para fazer a transformada z direta, mas usa integral para fazer a transformada z inversa, que eu já vou mostrar como é que é. Transformada z de n igual a 0 até mais infinito, de f de n, z elevado a menos n, tá? Então agora vamos fazer um exemplo. Exemplo. Notem, pessoal, eu por enquanto só coloquei um problema, fiz lá aquele problema das sequências, e já vi e mostrei para vocês que fazer esse problema você pode fazer de maneira fácil quando a sequência é fácil, vocês conseguem fazer usando a calculadora, porém... É menos n.
menos n, tá? Menos n. E z é um número complexo, tá? E esse z é um z minúsculo, tá? Esse z aí é um z minúsculo, tá? Presta atenção, pessoal. O que acontece? Se você pegar, eu já fiz um exemplo aqui. Se eu não tiver um computador, você conseguir descobrir qual é um saldo no mês 50, né, daquela segunda equação, é praticamente impossível, certo? Mesmo com o computador, vocês vão ter que escrever um programa, concordam? O que eu vou mostrar é que, com o uso da transformada z, eu consigo, com a calculadora, descobrir qual é o valor do saldo no mês 50, sem precisar do computador, tá? Vou mostrar como é que a gente chega lá, tá? Então, vou dar um exemplo aqui rapidíssimo de transformada z. Seja a sequência f de n dada por f de n é igual a n quando n é igual a 0, 1, 2 e 3. E f de n é igual a 0 quando n, caso contrário. Caso contrário. Vamos desenhar essa sequência, apesar de não precisar desenhar ela. Não preciso desenhar ela. Como assim? Eu não preciso desenhar, eu posso usar ela direto já. Eu sei os valores. Vou desenhar aqui só para ilustrar. Ok. Então, olha só, vamos desenhar ela. F de 0 vai dar quanto? 0. F de 1 vai dar quanto? Hein, pessoal? F de 1 vai dar quanto? Vai dar 1. F de 2 vai dar quanto? 2. F de 3 vai dar quanto? F de 4 vai dar quanto? Não. F de 5. F de menos 1. F de menos 2. Vou agora só colocar os valores para ficar mais fácil. F de n. Aqui é 0, aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3, aqui é 4, aqui é 5, menos 1, menos 2, aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3. Deixa eu botar as barrinhas. Barrinha, diminui o tamanho dessa barra aqui, está muito grande. Tá. Barrinha, continuou grande. Acho que eu não diminui o tamanho da barra, diminui o tamanho da opacidade. O tamanho da barra é aqui, ó. Deixa eu ver. Não, também não. Foda-se. Beleza, todo mundo entendeu. Tá? Essa é a sequência, tá? É uma sequência finita, né? Começa em 0 e vai até 3. Para calcular a transformada z dela, eu simplesmente vou usar a fórmula. Transformada z de f de n é igual ao somatório de n igual a 0 até mais infinito de f de n z elevado a menos n. Isso vai dar quanto? Isso vai dar... É somatório, não é? Então, para n igual a 0 é f de 0 vezes z elevado a menos 0. Certo? F de 1. F de 1 z elevado a menos 1. F de 2. F de 2 z elevado a menos 2 mais
f de 3, z elevado a menos 3, mais o que agora? Mais 0, o tempo todo. Certo? Ok? Esse f de 0 aqui vai dar quanto? É 0. Então isso aqui também vai dar quanto? 0. Então vamos escrever. Quanto é que é f de 1? Quanto é que é f de 1? Então vai dar z elevado a menos 1. Quanto é que é f de 2? 2. Então vai dar 2z elevado a menos 2. Quanto é que é f de 3? 3. Então vai dar 3z elevado a menos 3. Certo? Tudo bem? Então, a transformada, eu vou botar assim, ó, f de z é isso aqui. Tá? É isso aqui. Porra! E o que é isso aí? Isso é um número complexo. Esse z é uma variável complexa. Então não dá nem para desenhar essa porra aqui no plano complexo. Tá? Ok? Porque z pode ter qualquer valor, uma variável. Tá? Não é uma variável real. Se fosse uma variável real, até dava para desenhar, né? Eu posso escrever isso aqui também assim, ó. Concorda que eu posso escrever assim, ó? 1 sobre z mais não posso? E também posso escrever assim, ó. Z2 mais 2z mais 3 dividido por z ao cubo. Certo? Z ao cubo. Legal? Poderia ter feito isso. Tá? Esse é o f de z. Tá. Beleza, fizemos um exemplo. Certo? Fizemos um exemplo. Tá? Ainda não entendi o que você quer chegar. Primeiro eu só queria chegar no exemplo mesmo, só para mostrar para vocês como é que é relativamente fácil fazer a transformada z, né, de uma soma dessas aqui, certo? Ok? Agora preste atenção. Se eu quiser fazer a transformada z inversa, ou seja, se eu quiser fazer z elevado a menos 1 de f de z, como é que eu faço isso? Cara, olha a fórmula aqui. Z elevado a menos 1 de f de z é a minha sequência f de n, concorda? É a transformada inversa. Se f de z é a transformada z de f de n, z elevado a menos 1 de f de z é o f de n, certo? Mas olha só a fórmula da transformada inversa, presta atenção. Integral num percurso fechado, 1 sobre j2π integral num percurso fechado no plano complexo de f de z né? Aqui está até errado, isso aqui devia ser n menos 1, tá? F de z, z elevado a n menos 1 dz. Cara, ninguém vai fazer isso, tá? Ninguém, é dz, né? Porque olha só, preste atenção, faz sentido ser isso aqui, né? Só matematicamente falando. Não é uma integral em z? Qual é a variável que não é z ali?
é n. Tá vendo? Então, quando você fizer a integral em z, né, num percurso fechado, ou seja, é uma integral definida, porque está num percurso, né, multiplicar, dividir por 1 sobre j2π, né, vai dar com certeza, né, com certeza, a gente supondo que está tudo bonito, né, vai dar alguma coisa em n, certo? Vai ser uma função de n, concorda comigo? Que é uma função, tudo bem. Não vamos fazer isso nunca, nunca a gente vai fazer isso. Tá, então como é que você vai fazer isso? Ué, vou fazer isso da seguinte forma. Olha só, eu vou usar, né, tabelas de integrais, certo? Só que aqui está muito fácil. Eu vou explicar. Porque olha só, o que é, né, a definição, presta atenção, o que é a definição da transformada Z de f de n? Não é um somatório de n igual a 0 até mais infinito de f de n z elevado a menos n? Não é isso? Não é? Sim ou não? Sim. Tá. Vamos escrever o somatório? Como assim vai escrever o somatório? Vamos escrever. Vai ficar f de 0, z elevado a menos 0, mais f de 1, z elevado a menos 1, mais f de 2, z elevado a menos 2, mais f de 3, z elevado a menos 3, mais f de 4, z elevado a menos 4, mais f de 5, z elevado a menos 5, mais f de 6. Porra, Abel, você vai acabar quando isso? Mais, pô, parei, tá bom? Né? Eu não vou escrever até, né, o fim da minha vida, certo? E nem vou chegar a infinito lá. Beleza. Olha só, f de 0 vezes z elevado a menos 0, né, é o que? É f de 0. É f de 0 vezes z elevado a menos 0 mesmo, que pode ser f de 0 vezes 1. Aqui já vai ser f de 1, z a menos 1. Do jeito que está ali em cima, né? Vamos deixar assim, não vamos mexer não, vamos deixar assim, tá? Agora olha só, vamos supor que o cara te deu a transformada z assim, ó, dessa forma. Né? Isso pode acontecer, tá legal? Isso pode acontecer. Só que você pode pegar essa forma ali, que é Z2 mais 2Z mais 3. Não apareceu lá? Z2 mais f de z é igual a Z2 mais 2Z mais 3 sobre quanto? Z ao cubo. Você não pode escrever isso aqui como sendo Z a menos 1, vou botar de novo, vou botar separado, Z2 sobre Z ao cubo, mais 2Z sobre Z ao cubo, mais 3 sobre Z ao cubo. Eu não posso escrever isso aqui agora de uma maneira que é simplesmente Z a menos 1 mais 2Z a menos 2 mais 3Z a menos 3? Não posso. Agora eu vou comparar isso aqui com isso aqui. Certo? Que continua. Certo? O que tem que fazer? Se eu fizer essa comparação, porque na verdade isso aqui quem é? Isso aqui é a transformada z, f de z. E aqui também é o f de z. O f de z é igual a isso e o f de z é igual a isso. Certo? Ok? Agora compara. Compara. Se você comparar, né, você vê que aqui não tem nenhum z elevado a
menos 0, tem? Então quer dizer que o f de 0 tem que ser igual a 0, se não tem nenhum, certo? Tem algum z elevado a menos 1 aqui? Tem, então o f de 1 tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 1. E o f de 2 tem que ser igual a quanto? A 2, certo? E o f de 3 tem que ser igual a 3, certo? E o f de 4, porque não tem mais z's, concordam que não tem mais z's? Então f de 4 é igual a f de 5, que é igual a f de 6, que é igual a f de 7, que é igual a 0. E vai embora, né? 0. Ok? Entenderam o que eu estou falando? Tá? Então, você acabou de descobrir a transformada inversa, né? O f de n é o quê? É 0 para n igual a 0. Você pode até escrever assim: 1 para n igual a 1, 2 para n igual a 2, 3 para n igual a 3 e 0 caso contrário. Pronto, você fez a transformada inversa. Legal? Você pode escrever assim, tá? É assim que a gente vai fazer? Normalmente não tem essas molezas como foi isso aqui. Normalmente não tem essas molezas. Então agora eu vou fazer um exemplo, por exemplo. Como assim você vai fazer um exemplo? Antes de fazer o exemplo, eu vou aqui mostrar uma propriedade. Porra. O negócio parece... Ele entra em estado de... Aí fica subindo. Deixa eu pegar só uma propriedade que é o seguinte, ó. Que é essa aqui, ó. Depois eu vou demonstrar ela, não se preocupem não. Eu não vou demonstrar ela agora, só vou usar ela agora. Ué, o que ela foi fazer aí em cima? Não é aí que eu quero você. Existe uma propriedade que diz o seguinte: se tiver uma sequência causal, o que é uma sequência causal? Por exemplo, uma sequência multiplicada por U de n, pessoal, uma sequência qualquer, ela pode ter até valores negativos, menos 3, ela pode ter valor, por exemplo, em n igual a menos 2, em n igual a menos 1. Mas quando você multiplica ela por um U de n, o que acontece? Ela vira causal. Porque tudo, o U de n, mantém tudo que está positivo, não muda o valor, e tudo que está negativo ele zera. Certo? Hein, pessoal? O U de n, tudo que é n maior ou igual a 0, ele mantém, porque ele multiplica por 1. Certo? E tudo que é n menor do que 0, ele zera. Certo? Então o que ele fala? Ele fala o seguinte, ó, eu não vou demonstrar isso não, mas vamos supor que eu tenho uma sequência que é causal, então vamos botar assim, f de n menos m, e eu faço a transformada z dela. E o que a propriedade diz é o seguinte, que é isso aqui, ó, vai ser z elevado a menos m, que multiplica a transformada de z, tá? A transformada de z. Ok? Legal? Isso é uma propriedade. A gente vai demonstrar ela depois, não se preocupem. Tá?
Por que você está fazendo isso? Vou explicar já já. Olha só. Vocês concordam que a equação que eu tinha lá em cima, lá do meu saldo, aquele que é difícil de calcular se você não tiver calculadora, é essa aqui? Lembram disso? Vou copiar. Então, olha só. Deixa eu selecionar ela de novo. Vou botar ela bonitinha aqui. Tá. Agora, olha só. Se eu aplicar a transformada Z dos dois lados, olha o que vai acontecer. Aplicando transformada Z dos dois lados. Olha o que vai acontecer. Eu vou ter o seguinte, ó. Transformada Z. Aliás, eu vou só mudar. Não queria nem botar essa aqui. Deixa eu fazer. Eu fiz uma outra diferente. Deixa eu pegar a diferente. Fiz uma diferente. Era essa que eu queria pegar. Raciocínio talento. É essa aqui, ó, que eu queria pegar. Copiar. Colar. Beleza. Então vai ser assim, ó, Z de S de N é igual a Z de S de N menos 1 mais 100 vezes U de N. Ok? Legal. O que é Z de S de N? É S grande de Z. O que é Z de S de N mais 100 U de N? Transformada Z, pessoal, é um somatório de uma coisa. Então é linear. Então você pode fazer a transformada do primeiro mais a transformada do segundo. Isso aqui vai dar Z de S de N menos 1 mais Z de 100 vezes U de N. Ok? Legal. O que é isso aqui? S de Z vai ser. Quem que é Z de S de N menos 1? Olha aqui. A gente acabou de mostrar, ó. Z de S ou F de N menos 1 é Z elevado a menos 1 vezes S de Z. Não, porque eu estou só colocando o depósito em todos os N's. O N igual a 0 tem 100 mesmo. Só por isso. Eu poderia ter colocado se eu quisesse. Poderia ter colocado. Não ia mudar nada. Tá? Não ia mudar nada. Tá? Então o que vai acontecer aqui? Preste atenção. Olha aqui. Vai ficar Z elevado a menos 1 que multiplica S de Z. Por quê? Estou usando a propriedade que eu acabei de falar para vocês. Não demonstrei, estou só usando. Certo? Mais 100 vezes a transformada Z de U de N. Abel, qual é a transformada Z de U de N? Eu ainda vou mostrar para vocês. Tá? Mas ela... é essa aqui, ó. Deixa eu achar ela aqui. Tem uma tabela aqui, em algum lugar. É Z sobre Z menos 1. Tá? Isso aqui é Z sobre Z menos 1. Tá? Ok? Legal? Bom,
que eu posso fazer? Eu posso colocar esse S de Z para um lado, vai ficar S de Z, que multiplica 1 menos Z elevado a menos 1. Isso vai dar quanto? 100 vezes Z sobre Z menos 1. Tudo bem? Estou só usando matemática agora, tá? O que é 1 sobre Z? Isso aqui vai dar S de Z, que multiplica 1 menos 1 sobre Z, que é igual a 100Z sobre Z menos 1. Isso aqui vai dar S de Z, que multiplica Z menos 1 sobre Z, certo? Z menos 1 sobre Z, tá? E aqui vai dar 100 vezes Z sobre Z menos 1. Eu posso escrever então que o S de Z é igual a 100 vezes Z ao quadrado sobre Z menos 1 ao quadrado. Ok? Cheguei nisso aqui. Esse é o S de Z. É claro que para fazer a transformada inversa agora, eu vou ter que usar alguma técnica. Mas eu pergunto para vocês concordam que se eu fizer agora a transformada inversa, eu vou ter o S de N, e que vai ser uma sequência que eu conheço todos os N's, concordam comigo? Se eu tenho S de N, eu conheço todos os N's, concordam comigo? Sim? Lembra que eu pedi para vocês calcularem o Z, o N, o S de 23, por exemplo? Se eu tenho S de N, cara, é só substituir N igual a 23 que eu vou ter o valor. Eu não vou ter que fazer digamos, um cálculo matemático recursivo através de um programa para descobrir. Então vocês têm como descobrir esse valor diretamente. Isso é uma ferramenta muito poderosa, porque você simplesmente pode analisar o que a gente chama de séries temporais. Galera, isso aqui, vocês podem estar falando, pô, não vou usar nunca isso na minha vida. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Todos os meus colegas que hoje estão ganhando mais de 100 mil por mês, eles trabalham com isso, tá? Com transformada Z aplicada a mercado financeiro, tá? Então, isso é bem interessante. Isso é usado em processamento de sinais em tempo discreto. É a primeira coisa que você aprende. Quando você for lá trabalhar, isso você pode usar para várias coisas. Processamento de imagem, de som, de tudo que você pode pensar. Porque o que é uma imagem digital? É uma sequência de valores. Para cada pixel tem um valor. É uma sequência discreta, porque a imagem digital é uma imagem, não é nem digital, a gente chama que é uma imagem discreta no tempo, tá? Porque ela, para cada valor, né, ela tem para cada ponto ela tem um valor, certo? Não é contínua. Ah, mas a imagem é contínua quando eu tiro uma foto. Quando você tira uma foto, a imagem é contínua. Mas se você tira uma foto digital, ela é discreta. São pixels. É uma matriz. É uma matriz. Certo? Então você pode usar para processamento de imagem, pode usar para processamento de voz. Qual é a diferença do processamento de voz para o processamento de imagem? Basicamente, o processamento de imagem é bidimensional. O processamento de voz é unidimensional. Tá? É unidimensional. Como é que é um sinal de voz? É uma coisa assim, ó. Unidimensional. Como é que é um sinal de imagem? É assim e assim. Entendeu? Não dá nem para a gente desenhar. Tá? Na verdade é um plano. Tá? Que é a imagem. E a imagem em movimento? São vários planos que variam com o tempo. Tá?
Né? É o vídeo, exatamente. A imagem em movimento é o vídeo. Você pode fazer. Como é que você trata vídeo? Trata quadro a quadro. Por isso que é difícil fazer processamento de vídeo. Por isso demora, porque você faz 60 quadros por segundo. Já imaginou o número de pixels que é? Imagina uma imagem 4K. Uma imagem 4K, ela tem 4 milhões de pixels. E cada pixel pode ter 4 milhões de pixels. E cada pixel, se você usar 3 bytes para representar a cor e 1 byte para representar a intensidade, né? Se bem que você pode usar cor e intensidade juntos, mas vamos mudar. Vou botar só 3. Você vai ter 12 megabytes só para um quadro, tá? 12 megabytes para um quadro. Se você quiser uma qualidade boa, você tem que ter 60 quadros por segundo. Então, em um segundo, você vai ter 720 megabytes. Em um segundo. Tá? Em 10 segundos, você vai ter 7,2 gigabytes. Em um minuto, né? 7,2, você vai ter uns 50 gigabytes em um minuto de vídeo. Tá? E aí é que entra o processamento de imagem. Por quê? Porque aí você pode perceber que a diferença entre um quadro e outro nunca é tão brusca assim. Então aí você usa compressão e coisas desse gênero que trabalham com transformada Z, transformada discreta de Fourier e coisas do gênero. Tá? A aula de hoje foi só uma introdução. Eu diria que foi uma introdução até difícil, mas eu quero mostrar qual é o poder da transformada Z. Tá? Com a transformada Z, eu acabei de mostrar, eu não resolvi o problema, mas eu dei o encaminhamento. Se eu descobrir qual é a transformada Z inversa disso daqui, eu descubro a minha sequência, concorda? Quando eu descubro a sequência, pessoal, eu descubro o S de N para todos os N's. Então, se eu quiser o S de N para N igual a 35, eu simplesmente vou lá e boto o S de N para N igual a 35. Por exemplo, se eu descobrir que a sequência é N ao quadrado, vamos supor que seja N ao quadrado. Então, qual é o valor de S de N? 35 ao quadrado. Acabou. Certo? Se eu descobrir que a sequência é N ao quadrado menos 5, vai ser 35 ao quadrado menos 5. Eu não vou ter que fazer 35 interações no computador para descobrir. Ou na calculadora, vocês entenderam? Eu simplesmente vou substituir o valor e descobrir. Legal? Beleza, galera. Tá bom por hoje, tá? Amanhã tem mais.